Você já parou para pensar por que os demônios temeram Jesus e imploraram para entrar nos porcos? Essa não é apenas uma história bíblica. É um chamado espiritual profundo, um alerta sobre o confronto direto entre o reino de Deus e as trevas. Neste estudo revelador, você vai descobrir verdades espirituais ocultas sobre a batalha no mundo invisível, a autoridade de Cristo sobre os demônios e o que isso revela sobre o reino dos céus e sobre o seu papel nessa guerra. Prepare-se para uma jornada intensa que vai além da superfície da narrativa. Mergulhe na libertação, na rejeição de Jesus pelos homens, na escolha entre porcos e o Salvador e no chamado de Deus para a sua vida. Porque os demônios pediram a Jesus os porcos. O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele segue invadindo e dominando dois dos principais redutos de Satanás na esfera do mundo espiritual, ao exercer autoridade sobre os demônios, em Mateus 8, versículos 28 a 34. E o domínio da doença e do pecado, ao curar um paralítico em Mateus 9, versículos 1 a 8. Após a tempestade ser milagrosamente acalmada, Jesus e os discípulos continuam sua jornada pelo mar da Galileia. O próximo se concentra exclusivamente no incidente Jesus, sem menção aos discípulos, como em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gerasenos, Jesus encontra dois homens possuídos por demônios, vindos dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles gritaram: "O que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo determinado." Numa certa distância, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles vieram, entraram nos porcos e toda a manada se lançou barranco abaixo, precipitada para dentro do lago e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive sobre os homens endemoniados. Então toda a cidade foi ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Mateus direciona nossa atenção ainda mais para Jesus, para responder à indagação exasperada: que tipo de homem é este? O grupo chega à outra margem, na região dos Gerasenos. Jesus agora está na Decápole, um território predominantemente gentílico, o que explica a presença de porcos, um animal considerado impuro pelos judeus, conforme Levítico 11, versículo 7. Em Deuteronômio 14, versículo 8, também é afirmado que o porco é impuro, pois, embora tenha o casco fendido, não rumina. O termo Gadarenos refere-se tanto à vila de Gadara, situada a cerca de 5 milhas ao sudeste do mar da Galileia, quanto à região ao redor, que provavelmente incluía uma pequena vila de Gersa, atual Quersa ou Kersey, localizada na margem oriental do mar da Galileia e tradicionalmente considerada o local do exorcismo. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios, vindos dos túmulos, encontram-no, como relatado em Marcos 5, versículos 1 a 20, e Lucas 8, versículos 26 a 39, que registram apenas um homem endemoniado. Em Marcos 5, versículos 1 a 20, eles chegam à outra margem do mar, na região dos Gerasenos, e um homem possuído por um espírito impuro encontra Jesus saindo dos túmulos. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia subjugá-lo, mesmo com correntes. Ele havia sido frequentemente acorrentado pelos pés e mãos, mas rompia as correntes e quebrava as algemas. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo.
Noite e dia, entre os túmulos e nas montanhas, ele gritava e se feria com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando: "O que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro por Deus que não me atormente." Pois Jesus estava ordenando: "Espírito impuro, saia deste homem." Jesus perguntou-lhe: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, pois somos muitos." E imploraram insistentemente para que não os mandasse sair daquela região. Havia uma grande manada de porcos pastando na encosta, e os demônios pediram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus deu-lhes permissão, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos desceu a encosta a toda velocidade para dentro do mar e se afogou. Os guardadores dos porcos fugiram e contaram o ocorrido na cidade e no campo. As pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas viram o homem que fora possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em sua perfeita sanidade, e ficaram com medo. Aqueles que viram tudo contaram aos outros o que aconteceu com o homem endemoniado e com os porcos, e chegaram a pedir a Jesus para se afastar da região deles. Quando Jesus entrou no barco, o homem que estivera possuído pelos demônios implorou para ficar com ele, mas Jesus não permitiu, dizendo-lhe: "Vá para casa, para sua família, e conte quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." O homem partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão seguiram Jesus. A situação era arriscada, pois os dois homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pelo público em geral. Os demônios, assim como Satanás, perceberam rapidamente o status de Jesus como Filho de Deus, como narrado em Mateus 4, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usariam quando desenvolvessem uma melhor compreensão de sua singularidade, como aquele a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, conforme Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17 e Mateus 17, versículo 5. Mas vindo dos demônios, o uso do título indica seu reconhecimento de que outro reduto de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27. Pois sabem quem Jesus é. No entanto, apesar desse entendimento, apenas demonstram conhecer Jesus, mas odiá-lo é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser tanto dura quanto gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, é apresentada de maneira odiosa e com medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido no seu sentido mais rico. Os demônios demonstram Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6, ao fazer a pergunta, eles confirmam que Jesus é aquele que arcará com esse dever judicial no tempo determinado, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando a atividade deles antes do tempo definido indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. "O que você quer conosco, Filho de Deus?" Eles gritaram. "Veio aqui para nos torturar antes da hora?"
Isso prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista dos redutos de Satanás, apesar do fato de que a hora do julgamento final aguarda o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 17 e Mateus 12, versículos 28 a 34. Os demônios imploram a Jesus que aceite a proposta deles, o que ele faz. Depois de receber permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram na manada de porcos. Quando os demônios entraram na manada dos porcos, enlouqueceram e se jogaram de um penhasco no mar da Galileia. Ironia do destino. A tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à destruição dos terrenos de seus hospedeiros. Jesus não tinha razão para não aceitar a proposta deles, pois isso servia aos seus objetivos. Primeiro, resolvia-se na libertação dos homens, dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras, segundo a tradição judaica, portanto, um emblema adequado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não alterava o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a proposta deles, já que os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Mais importante ainda, Jesus não estava pecando ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse aos pedidos de Satanás, ele seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e decidiu não ceder às demandas de Satanás. Esta é a principal distinção entre os dois casos. O pedido dos demônios, em Mateus 8, não levou Jesus a pecar, enquanto as demandas de Satanás sobre Jesus foram projetadas para levá-lo ao pecado. Os demônios imploram para serem enviados a uma manada de porcos próxima, o que não seria uma ideia escandalosa para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus anuncia aos seus discípulos para não jogar pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. De acordo com Pedro, os falsos são pessoas que revertem a sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, como a margem leste do mar da Galileia é uma zona gentílica, não era uma manada selvagem, mas sim porcos sendo criados para o mercado. Seus proprietários ficariam devastados se perdessem essa enorme manada, que Marcos estima em cerca de 2.000, em Marcos 5, versículo 13. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito espetacularmente mortal. Os demônios são conhecidos por infligir dano e agonia à criação de Deus e fazem tudo ao seu alcance para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do reduto de Satanás, como em Mateus 17, versículos 14 a 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem a Jesus que se retire, como em Mateus 8, versículo 34. Essa resposta é um comentário triste sobre a perversão dos valores deles, pois se esperaria que eles se alegrassem com uma vitória sobre os demônios de Satanás. Mas, como afirma um comentarista, ao longo dos séculos, o mundo tem recusado Jesus, porque prefere os porcos. Jesus não destruiu os demônios. Em vez disso, deixa o mal seguir seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. A etapa do exorcismo não é considerada em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem geraseno endemoninhado implorou para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus o instrui a voltar para casa e contar à sua família e amigos o quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8, versículos 38 a 39 e Marcos 5, versículos 18 a 19. Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-endemoninhado deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta ao seu país natal para testemunhar.
Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens, mas entre seu próprio povo, esse gentio, agora seguidor de Jesus, seria um pescador de homens. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda da manada se torna um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da área. Eles preferem porcos a pessoas e suínos ao Salvador, como em Mateus 8, versículo 34. Esse versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabou de expulsar demônios de 2 homens e enviar os espíritos malignos para uma manada de porcos que se precipitaram em direção a um despenhadeiro e para dentro do mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos indivíduos da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era possível queda na economia e perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram-lhe que se retirasse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Acostumamo-nos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo-o, especialmente se isso significa a perda de prazeres percebidos ou renda. Mas, se apegar ao pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer. O final desta história é significativo em seu significado total. Mostra mais uma vez que o ministério de Jesus não se restringe aos judeus, mas prenuncia a missão aos gentios também. Mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os opositores em Mateus não são eleitos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. A reflexão sobre nossa propensão ao pecado e a resistência em permitir que Deus o remova, especialmente quando isso implica na perda de prazeres ou renda, é profundamente fundamentada nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre os desejos terrenos e a aprovação a Deus. Em Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento ressalta a ideia de que a liderança ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos gadarenos, onde os locais preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus, que se estende aos gentios, é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, versículos 11 a 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração em responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Evangelho se espalhando além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é para todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e se voltarem para Deus.
Portanto, o episódio dos Gadarenos e as lições subsequentes destacam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Esta verdade desafia os seguidores de Cristo, suas vidas, próprias prioridades e lideranças, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se agora no canal Caminho da Fé. Aqui você encontra estudos profundos, impactantes e guiados pela Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que Jesus liberta, transforma e ainda está no controle, mesmo quando o mundo prefere os porcos. E antes de sair, reflita: quantas vezes você já rejeitou o Salvador por medo de perder o que é impuro, passageiro ou mundano? Hoje é o dia de escolher o reino sobre o conforto, a luz sobre as trevas. Até o próximo vídeo e fique com Deus.